Mas quão distantes estamos de garantir o cumprimento dos direitos humanos, seja por ações individuais ou ações do Estado? A gente vive numa sociedade que tem como prerrogativa a desigualdade, né? E isso muito garantido por um outro direito, que é um direito humano da Declaração Universal, que é o direito à propriedade privada. Só que esse direito ele não é disponível para todas as pessoas. Então, a partir do momento em que a gente tem alguns direitos no plano legal, nas constituições e nos documentos, mas que não conseguem se efetivar para todas as pessoas dentro de uma sociedade, aí a gente tem essa dificuldade, né, de efetivação dos direitos humanos no plano concreto, que é o que a gente vê, por exemplo, no Brasil. Como se tratam de elementos, de direitos, né, que mexem profundamente, né, em toda a estrutura social e econômica, porque a declaração tem essa dimensão também, né, até uma direção econômica, até uma inspiração de cunho liberal, né? Então, todas as transformações disso influem na realização daqueles princípios, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em moradia, né, tem todo um processo econômico articulado ao redor dessa questão. Então, não basta haver o direito para que ele se concretize, né? Então precisa ter um empenho coletivo, né? Esse empenho não é só a ação do Estado, mas é a ação de toda a sociedade. É preciso lembrar que, como eu falei, é uma declaração de cunho profundamente liberal. Ela é feita no contexto das Nações Unidas, né, no pós-guerra. As pessoas tendem a imaginar que ela é feita por grupos de esquerda e comunistas. Não é esse o caso, né? São as reuniões de pós-guerra, né? Você até tem o embate, mas são as reuniões do pós-guerra. Então, há um fundamento ali que perpassa todo o texto. E a própria inspiração liberal da declaração sugere o quê? Que há um papel que é do Estado, mas que há um papel que é de toda a sociedade, inclusive dos setores empresariais, que devem agir junto, né? Assim, porque esse aqui é o fundamento da ideia, né? É um processo coletivo, né? Que não está só nas mãos do Estado. O Estado é um agente, mas temos todos os outros agentes, né? Ao falar de direitos humanos, existe aí, claro, um potencial a mais de descumprimento que não é um problema do direito, mas é um problema da própria sociedade. A nossa sociedade, ela vive de uma desigualdade que se projeta em vários campos. Então há fatores econômicos, há fatores de poder, que nem sempre é só econômico, mas é fator de poder político. Há uma questão também de épocas em que as pessoas têm um nível de alteridade muito baixo, ou seja, você não consegue se colocar na posição do outro, e aí a gente volta um pouco para trás lá na questão do homem, lobo do homem, enfim. Os direitos humanos, eles preceituam um nível de convivência e de conduta que ele sai só do individual, ele passa também por políticas públicas, por posturas de Estado, por posturas transnacionais, e que essas posturas hoje, do meu modo de vista, elas são muito permeadas por essas outras questões de interesses econômicos, políticos, de poder, e que isso tudo trava, então, a grande ideia dos direitos humanos, que é de haver um equilíbrio no tratamento entre todos. Mas esse tratamento igualitário nem sempre é respeitado. Não é raro encontrar casos em que exista uma distinção entre grupos considerados merecedores ou não dos direitos humanos. As pessoas, elas não têm ainda a dimensão da diferença do que são direitos humanos e do que é uma posição político-ideológica partidária, né? Da Revolução Francesa para cá, inclusive, uma conquista do homem foi que é o direito à liberdade de expressão e de pensamento. Ideologicamente, temos o direito de pensarmos e de refletir de maneira absolutamente diferente. Posições ideológicas são diferentes, pontos de vista completamente diferentes, seja do centro, da esquerda ou da direita, eles são absolutamente saudáveis. A questão e o problema é como esse diálogo se coloca no espaço público. Como as pessoas conseguem ou não dialogar com pontos de vista absolutamente não, mas muito diferentes ou aparentemente distantes, né, distantes do seu. Como é que as pessoas conseguem dialogar? O que é o diálogo? É você ter
paciência para ouvir e ouvir de maneira ativa e crítica o ponto de vista do outro. Um grande elemento que motiva essa dificuldade no entendimento é o fato das pessoas enxergarem os direitos individuais como direitos humanos e que elas querem preservar, como, por exemplo, o direito de opinião, o direito de livre manifestação da sua opinião, mas não enxergarem os direitos sociais como direitos humanos também. Então, muitas pessoas elas acham que alguns direitos humanos que se caracterizam nesse grupo de direitos sociais são privilégios, né, ou são benefícios em que algumas pessoas não deveriam ter. Como, por exemplo, a gente vem escutando muito na atualidade, se a gente for falar das pessoas que estão em situação de prisão. Né? As pessoas elas acham que por estarem presos, por terem cometido algum tipo de crime, essas pessoas deixam de ter os seus direitos humanos. Mas pelo contrário, o fato de uma pessoa estar presa retira dela alguns direitos, como por exemplo o direito ao voto, o direito de ir e vir. Mas não tira dela o sentido de humanidade. Portanto, os direitos de dignidade humana devem ser preservados, ainda mais para as pessoas que estão sob um sistema que tem como fundamento não preservar a dignidade. É justamente esse o contexto do surgimento da declaração, e esse sentimento perdura, né, na sensação de que alguns grupos devem ficar de fora da proteção da declaração e que ela tem que atingir somente outros. Então, esse é um processo que vem, então, assim, essa é a grande falha das últimas décadas. Você falhou em ensinar isso às pessoas, né, em perceber que o escopo desses direitos tem que ser para todo mundo, né? E que os casos de atentados aos direitos humanos, eles precisam ser tratados, combatidos, enfim, né, observados, e não você, de antemão, eliminar o direito para algumas pessoas, né? Assim, e tem que ter clareza de que não são princípios voltados para uma única categoria, né? A ideia é ser genérico, né? É ser abrangente. Os direitos humanos, nesse processo de reafirmação e de empoderamento pós-Segunda Guerra Mundial, que é muito também mediado pelo medo, né, medo de que acontecesse de novo, esse processo ele vai se aperfeiçoando e isso vai gerando uma multiplicação de direitos. Isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre a dignidade da pessoa humana. Ou seja, se a dignidade da pessoa humana ela se exercita em diversos espaços do relacionamento social, e nesses diversos espaços há traços que da existência humana diferenciam pessoas entre si, que esses traços podem ser de ordem de orientação sexual, de ordem de raça e etnia, de ordem de crença religiosa, de ordem política, de ordem étnica. Tudo isso faz com que todos os seres humanos que tenham a mesma dignidade, na hora de exercitar essa dignidade, eles o façam em espaços em que há condições, às vezes biológicas, às vezes sociais, às vezes filosóficas, às vezes políticas, às vezes sexuais, de diferença. Então os direitos humanos eles são universais a ponto de serem direitos para todos, mas eles também se concretizam no respeito desses direitos a partir das diferenças. Então falar de direitos humanos é falar de direito de todos, mas é também falar em direito de todos a terem diferenças. Observando um pouco como é que os países de democracia mais recente, que passaram por um período de ditadura militar muito grande, como foi o caso do Brasil, sim, militar ou ser ativista em prol dos direitos humanos acaba se tornando uma atividade muito perigosa, justamente por essa polarização que as pessoas não conseguem entender que os direitos sociais, os direitos humanos pertencem a todos nós. Então, antes da Marielle, né, que foi a vereadora executada recentemente, nos últimos 4 anos nós temos mais ou menos 25 ativistas que defendiam direitos humanos, que eram militantes de comunidades indígenas, quilombolas, militantes de movimento sindical, que também foram assassinados no Brasil. A região norte concentra um grande número de assassinatos com as mesmas características, né, ou com características parecidas com o assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, assim como alguns outros assassinatos que comoveram o nosso país, como o do Chico Mendes,
né, que era um ativista ambiental e defensor das populações nativas da região norte do Acre, né, e também da irmã Dorothy, que era uma militante em prol dos direitos das comunidades, né, no Pará, e que foi brutalmente assassinada por fazendeiros, justamente porque ela defendia interesses que eram contrários ao que essas pessoas defendem ou acreditam. Os ativistas, aqueles que de fato estão ali, eles estão sempre nessa linha de frente, né? Assim, como ela e tantos outros, né? E isso em todos os espaços, né? Se você tiver no espaço político, partidário, pessoas que lidem com isso mais, né, mais ativamente, elas vão ser ameaçadas, vão sofrer esse tipo de perseguição. Mas você também tem, por exemplo, indivíduos, mesmo em setores de segurança, em policiais, etc., que se preocupam com isso, também sentem cerceamento, também sofrem pressões. Então, enfim, é uma temática que atinge interesses, né, que atinge grupos, né, então ela vem carregada de riscos. O Brasil é um dos países que mais mata ativistas em direitos humanos. E isso é muito sério. Às vezes eu me fico pensando, né, como que nós vamos lidar com uma realidade que é tão dura, mas absolutamente necessária. Eu fico me perguntando, ok, é um dos países que mais mata direitos humanos, é um dos países que mata ativistas de direitos humanos, é um dos países que mais mata jornalistas, é um país que não tem uma história, uma tradição democrática. Isso é importantíssimo da gente colocar em debate, né? Nós estamos construindo a duríssimas penas, buscando consolidar e construir uma tradição democrática que tem recuos e tem avanços. Então não dá pra gente pensar, né? A gente começa a olhar o Brasil da colônia e vai chegar no Brasil hoje. Agora, parar para pensar, apesar disso, eu não vou me pronunciar? Apesar disso, eu não vou me solidarizar? Apesar disso, eu vou deixar de correr riscos em nome do outro? Eu acho que não, acho que a gente tem que correr riscos.